Botar pra... Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, a tua bênção sobre esse estudo, Senhor, pois vamos falar sobre escolhas, sobre prioridades em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, no particular e como um grupo também, Senhor. No particular, Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor fale conosco bem específico na nossa vida, o que devemos dar prioridade. Às vezes a gente se envolve com tantas coisas e acaba deixando aquilo que o Senhor quer que a gente priorize de lado. Por isso, Senhor, a nossa oração hoje é para que o Senhor fale conosco de uma maneira bem particular. A gente vai estar gastando um tempo aqui para falar sobre prioridades, escolhas, mas a nossa oração principal, Senhor Deus, é que a nossa vida se organize em torno da prioridade que o Senhor tem para cada um de nós. Porque a um, o senhor chama atenção a respeito de uma área da vida, a outro, o senhor chama a respeito de outra área da vida, e a gente sabe, Senhor, que no decorrer da vida, dos acontecimentos, tem momentos que a gente tem que priorizar mais uma área do que outra. Mas, Senhor Deus, pedimos que o Senhor oriente a nós de maneira bem particular a respeito desse momento em que estamos. O que nós devemos dar prioridade, Senhor? Fala conosco, Senhor Deus, nessa noite, participe conosco desse estudo, Senhor, e nós louvamos ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá ver o que que Deus tem, o que que Deus tem para a gente nesse tempo. A oração tem sido essa no meu coração. Senhor, o que que o Senhor tem para falar conosco de maneira particular, para a gente não ficar perdido aí entre tantas coisas, são tantos assuntos, tantas coisas, mas que Deus fale conosco. Amém. Está aí o título do estudo, prioridades, estabelecendo escolhas, né? A gente sabe que a cada momento de nossa vida a gente tem que fazer escolha. E aí começo o estudo falando assim: uma prioridade é algo que toma lugar de outras coisas em nossa vida, né? Então, eu estou vivendo aqui, eu acordo e o que, que eu vou fazer no dia de hoje? Às vezes tem obrigação de eu tomar banho, tomar café e ir para o trabalho, né? Mas a escolha em que eu vou ocupar meu tempo, qual o motivo da minha oração, eu devo dar mais atenção ao meu marido, ou ficar pensando no que o meu chefe quer, ou ficar lembrando lá do que a igreja está com a necessidade, ou ali na rua, o vizinho está apresentando uma necessidade, ou agora o país está com uma necessidade específica. Para onde eu me curvo? Para que lado eu vou? É isso que a gente vai estar conversando hoje. Então, prioridade é algo que toma o lugar de outras coisas. Ah, meu Deus, isso é importante. Então, isso eu preciso cuidar. Então, na hora que eu falo assim, isso eu preciso cuidar, acaba que eu deixo as outras coisas um pouquinho de lado. E o estudo nosso hoje é assim: o que, que eu devo dar importância em minha vida? Quais as coisas que eu posso deixar para segundo lugar, terceiro lugar? O que, que é importante? Será que a palavra de Deus dá essa orientação sobre o que é importante eu priorizar nos meus dias? Então, a gente vai conversar hoje sobre essas coisas. Vocês podem interromper também, tá? A nossa prioridade pode ser qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar, né? Qualquer coisa. Então, o que vai ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, isso se torna a nossa prioridade. Vamos adiante. Existe a prioridade sem planejar, e é para isso que eu queria que a gente se atentasse. Às vezes, quando a gente não para pensar nas coisas, no que é importante,
acaba que a gente vai priorizando o que chega primeiro, o que chega primeiro em nossa vida, né? Então, mesmo sem planejar, a gente pega as prioridades. Então, por isso que é importante a gente pensar, listar, orar, de maneira que a gente priorize o que deve ser priorizado. Nada para roubar essa visão de prioridade que a gente planejou, marcou, são as tendências. A gente é danado para ir atrás da multidão. Poxa, está todo mundo fazendo. Todo mundo cuidando, E a né? gente não para dizer, não, é para esse lado sim, mas a minha prioridade é estar reto diante dessas decisões. Isso, honrar, né? Na vida, precisamos saber o que é prioritário. Eu botei um supermercado aí, porque eu quero falar um pouquinho, né, trazer para a prática, para a gente pensar junto e chegar no mesmo pensamento. Eu botei assim esse exemplo aí. Quando a gente vai ao supermercado, se a gente vai com fome e sem ter uma lista do que a gente precisa comprar, a gente acaba comprando mais coisa do que deveriam, mais coisa desnecessário, e às vezes a gente volta para casa esquecendo o que é importante. Acaba esquecendo. Acaba esquecendo, porque diante de tantas coisas, né, a gente passa pelos corredores, né, aí tem uma coisa aqui, tem outra coisa ali, a gente vai olhando, vai pegando, isso já foi feito pesquisa, E às sabe? vezes não é nem A uma oferta, pessoa né? Mas os nossos o olhos nosso enchem. olhar, É, isso é né? bom. Isso é bom, eu Eu quero, quero. né? Às vezes nem precisa, né? Mas está ali bonito. E o supermercado ele trabalha com marketing. As pessoas que montam ali aquelas estantes, elas estudam para chamar a atenção nossa. Então, eles colocam assim mais em cima, assim mais perto do nosso olhar, aquilo que eles querem vender, o que está perto do prazo de validade, eles colocam mais na frente. É tudo estudado Tudo ali. isso é É uma mapeado. estratégia. Mas se a gente vai lá com a nossa lista de necessidade, o normal é a gente ir, percorre os corredores e vai até onde a gente quer e pega e guarda. Se está com um dinheirinho a mais sobrando, a gente pega uma outra coisa. Mas se a gente vai lá, tem um valor para gastar e tem uma necessidade, se a gente priorizou, fez uma lista, a gente consegue passar por esse problemaço aí, essa tentação, né, de sair com muitas coisas, né? E aí eu botei uma observação aqui embaixo, né? Se a gente faz sem ter essa prioridade, parece que é um barco sem leme. Aí o barco, né, sopra de um lado, vai para onde está empurrando o povo, né? Aí se empurra para o lado de cá, a gente também vai, porque a gente não priorizou na nossa mente a nossa listinha de prioridade. Aí eu botei aqui embaixo um lance que me pegava quando eu fui chefe de um setor que tinha muitas coisas para fazer, sabe? E urgente ou importante. Eu botei um versus outro. Geralmente, quando a gente não tem a nossa lista de prioridade, a gente cuida somente das urgências e acaba deixando o que é importante meio que de lado. Então, às vezes, por exemplo, eu chefiando um setor que tinha várias urgências, né? Acabava que eu me vi fazendo isso. O que era urgente era o que eu cuidava. Aí aparecia uma urgência, eu ia fazendo. Mas o que era importante, eu acabava deixando de lado, porque a urgência tomava o espaço do importante. E a negligência. Aí eu cheguei e falei assim: peraí. A minha lista de importante está aqui. Isso eu preciso fazer hoje, nesse dia. Não importa quantas urgências surjam ao longo desse dia, mas eu preciso cuidar do que é importante nesse dia. Aí eu priorizei e
Setoriei, eu coloquei até a estagiária para cuidar de algumas coisas que eram urgentes. Eu fui passando. Ó, você vai cuidar dessa urgência aí que chegou agora. Ó, você outro vai para lá, porque eu preciso fazer esse relatório e mandar para a presidência do tribunal. Não posso deixar de fazer, porque isso é importante. Eu não posso ficar só cuidando de urgência. Então, na nossa vida também surgem as urgências ao longo do dia. São erradas as urgências? É incorreto você cuidar de urgência? Não. Mas o problema surge quando eu só fico durante o dia cuidando de coisas urgentes e deixo de lado as coisas importantes que precisam ser cuidadas. Então, até aqui está tudo certo? Tá, né? Qualquer coisa vocês falem aí para mim. Segundo o dicionário, prioridade é algo a que damos precedência, ou seja, colocamos antes, né? Atribuindo o grau de urgência ou importância. Então, eu botei assim: a menos que saibamos o que queremos e aonde queremos chegar, nós nos encheremos de bagagens desnecessárias que não nos levarão a lugar nenhum. O que eu quis dizer com isso? Se eu não sei aonde eu quero chegar, acaba que eu me envolvo ao longo do caminho com coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Agora, se eu monto um alvo, se eu monto um propósito, e eu me cerco de prioridades para cumprir, é muito mais certo que eu consiga alcançar o alvo do que aquele que não traçou alvo nenhum. Então, ele vai para onde o vento levar. E aqui, ao final desse estudo, eu vou querer saber de você. Você tem alvos? Você tem propósitos a serem cumpridos? Ou você vai apenas, acorda, Senhor, abençoa meu dia e vamos nós. Aí levanta e vai cumprir as tarefas do dia, mas não traçou para você prioridades nem alvos. Então, vamos continuar. Quando nós seguimos a liderança do Espírito Santo, ele nos ajuda a organizar nossas prioridades. Aí é o primeiro ponto. Eu preciso, se eu não tenho traçado uma lista de prioridades, eu preciso buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus para me ajudar a organizar a minha lista de prioridades. Em Efésios 5, de 15 a 16, está escrito aí. A Bíblia fala que a gente foi feito para ter uma vida valorosa e correta, com propósito, e não com insensatez, mas como sábios, fazendo o melhor do nosso tempo, remindo o tempo, quer dizer, condensando o tempo, porque os dias são maus. Você quer ler para a gente, amor? Efésios 5, 15 e 16. Eu creio que eu marquei aí. Esse Efésios 5. Não, que está em Romanos. Romanos, então depois, é uma outra marca, essa outra marca aqui. Está dizendo isso ali mesmo, Efésios. Efésios 5, 16, 15 e 16. Lê para a gente aí, amor. 5, 16? 5, 15 e 16. 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, a Bíblia está falando assim que eu tenho que ver como eu ando. Como eu ando. Eu tenho que prestar atenção naquilo que eu dou importância, para onde eu estou indo. Não como tolo, mas como sábio. Então, o que a Bíblia está falando é que não é eu acordar
e falar, Senhor, abençoa o meu dia, levantar e começar a cumprir as tarefas. Não é só isso. Eu tenho que andar como sábio, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu preciso disso, a ajuda do Senhor para montar minha listinha de prioridade, né? E aqui eu botei assim: perder o foco das prioridades vai nos roubar a paz e o deleite, né? E o prazer. Então, se eu perco o foco, Agil, eu fico toda atabalhoada. Eu não sei você, quando perde o foco, quando perde a prioridade, eu fico toda perdida, perdida. Eu preciso ter um planejamento para eu ir cumprindo e o meu dia ir avançando. Então, para estabelecer as nossas prioridades, um outro ponto aqui que eu estou entrando aqui. Como é que faz, Gil? O que é importante? O que é que eu tenho que tirar da minha lista, que eu estou gastando o meu tempo, mas não tem que estar na minha lista? O que é realmente importante? É importante lembrar que as mesmas coisas que eram importantes para Jesus devem ser importantes para nós. Então, um outro ponto aí é olhar para aquilo que Jesus dava importância. Isso é prioritário. O que é que Jesus dava maior importância quando ele caminhou aqui na Terra? Ele falava assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Para ele estava mais fácil, porque ele sabia, né? Viveu a É, eternidade com o Pai, ele sabia qual era a vontade do Pai, né? Ficou fácil assim, né? Para a sim. gente não é tão fácil, não, né? E ele tinha toda a essência do Pai Divino. Sim, sim. Para ele era mais mole a saber isso aí do que é para a gente. Mas a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós. Nós sabemos o que é que Deus dá importância, nós sabemos o que Ele não quer que a gente faça, então isso já ajuda a gente na hora de montar a nossa listinha, porque ao final desse estudo, eu quero que todos os que participam desse estudo montem uma lista de prioridade. Ah, Gil, mas vai ter dia que eu não vou conseguir. É, porque tem dia que vai surgir uma urgência. Vai ter dia que vai surgir uma urgência que vai me tirar daquela listinha. Mas eu cuido da urgência rapidamente e eu volto para minha listinha, porque senão eu fico igual aquele navio sem leme, jogado de um lado para o outro e sem cuidar daquilo que é importante. Eu fico só cuidando de coisas urgentes. E essa E um, urgência pode vir muito bem da parte do inimigo. Eu estou aqui em Neemias, aqui, o inimigo, que era representado por Sambalat, Tobias, Gesem, manda chamar Neemias para uma parar e ter reunião, uma reunião. conversar. Ao que ele manda, através de mensageiro. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse de ter convosco? Não vou parar uma obra que eu sei que é da parte de Deus, uma reunião, seja lá porque for. Ele teve aqui o Discernimento e a discernimento sabedoria, né? é, De de escolher, recusar, escolher o porque que é os caras eram importante. importantes na cidade ali. Tanto é que eles queriam derrubar ele, porque eles queriam continuar mandando ali. Se Jerusalém fosse reconstruída, eles perderiam aquele mando que eles tinham ali. É. Então, Neemias estava sabendo que era prioridade importante para ele, né? Correto. Ele não se envolveu com as coisas que estavam ao redor. Ó, muito bom, Adalberto. Muito bom. Dedicar a Deus os primeiros momentos da nossa manhã nos ajuda a mantermos as prioridades durante todo o dia. Quando aprendemos a fazer isso, vamos desfrutar melhor os nossos dias. O que está falando aqui nesse parágrafo? Para a gente parar um pouquinho
mesmo que seja botar o despertador uns 5 minutos antes, mas parar, não sair assim, levantar logo e já entrar na rotina do dia, sabe? Mas arrumar o nosso dia na nossa mente, para a gente poder caminhar, sabe? Precisamos ser honestos com nós mesmos em relação ao que realmente é prioridade. Então, qual é a prioridade? Temos que colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas. E se ele não tiver em primeiro lugar, a gente tem que fazer algumas mudanças. Espera aí, isso aqui, eu tenho que tirar isso aqui e eu tenho que botar o que Deus fala que é mais importante. Nosso Pai Celeste promete que quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, buscando para fazer tudo de forma que Ele quer, a gente vai ter sucesso. Então, em Mateus 6,33 é que fala essa verdade, esse princípio bíblico aí. Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gozado que nesse versículo fala assim, e todas estas coisas. Aí eu botei assim, que coisas são essas que Deus está falando que se eu buscar Ele em primeiro lugar, Ele vai acrescentar algumas coisas à minha vida. Então, a prioridade, em primeiro lugar, quem é? Deus. É Deus. E se eu buscar Deus em primeiro lugar na minha vida, Gil, você está falando aí que é errado, eu buscar, assim, uma melhoria na minha vida amorosa, uma melhoria na minha vida profissional, uma melhoria na minha vida lá na igreja, uma melhoria lá, seja o que for aí, será que isso é errado? Não, não é errado, mas eu preciso colocar Deus antes de todas essas coisas. Aí aqui no versículo diz assim: se eu coloco Deus em primeiro lugar, ele vai acrescentar todas essas coisas. Que coisas são essas, Adalberto, que ele promete acrescentar quando eu coloco ele em primeiro lugar? Está lá em Mateus 6, a partir do versículo 26 até o 32. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Então, essas coisas é o que eu vou comer e o que eu vou beber. Nem pelo vosso corpo. Nem pelo meu corpo, quanto ao que haveis de vestir. Quanto ao que eu vou vestir. Então, o que Deus está prometendo? Se eu procuro Ele em primeiro lugar, eu não vou precisar me preocupar com comida, bebida e vestimenta. Então, ele está falando aí, ó, comida, bebida e vestimenta, deixa com ele que ele vai dar jeito. Se eu coloco ele em primeiro lugar. Continua aí, Adalberto. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeia, não colhe, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Isso. Essa é um versículo que veio à minha mente quando eu estava preocupada em relação ao meu ganho financeiro, né? Eu estava preocupada, muito preocupada, e Deus me deu esse versículo aí. Você vale mais do que um passarinho, Gil, para mim. Eu sou seu pai, eu tenho cuidado de você, e você vale mais do que o passarinho. O passarinho, ele não faz nada, ele vai lá e eu cuido dele. Então, eu vou cuidar de você também. É pegar a palavra de Deus, amados, viver assim, sou crente, não sou crente, nada. É pegar a palavra de Deus e botar ela dentro da gente, assim, sabe? Comer, mastigar, e ela ser importante para nós. Então, Deus falou muito comigo uma época aí nesse E tem um ditado muito antigo, eu vi muito lá em Minas, eles vão dizer, enquanto existir Deus do céu, urubu não come folha, só vai comer carne. Carne. Então, glória a Deus. Vai lá. Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Quanto mais, né? Se eu visto assim, se ele veste as aves do campo, as árvores, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Amém. Então, eu, se fosse você, querida, eu ia lá em Mateus 6, na sua Bíblia, e sublinhava o versículo de 25 até o 33. Sabe por quê? Porque aí está uma promessa de Deus que, se nós buscarmos a Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, o que é isso, Gil? Buscar em primeiro lugar é levar Ele em consideração, em importância, tudo que a gente for fazer. Um bom exemplo é Jesus sendo, né, antes da crucificação, coroa de espinho, cuspiram, bateram, mas ele sabia para onde ele estava e o valor da vida dele, que ele já estava Sim. vivendo a vida eterna. Então, ele falou, nada disso importa, eu quero é voltar para o Pai logo. Só tem 32 Mas a anos. gente que não teve essa vida antes, sabe? Correto. A instrução é essa aqui. Eu vou buscar em primeiro lugar, ou seja, eu vou considerar Deus em todas as minhas atitudes, sabe? E Deus está prometendo aqui nessa passagem bíblica, Ele está prometendo para mim que Ele vai acrescentar o que eu vou comer, o que eu vou beber e o que eu vou vestir. Isso aí é para deixar por conta dele. Então, sublinha na sua Bíblia aí essa passagem, e na hora que vier o desespero, assim, sabe? Você fala assim, Senhor, Eu estou Senhor, precisando disso. eu estou precisando e eu confio que o Senhor vai cuidar de mim como o Senhor cuida dos passarinhos, sabe? Cuida, nada falta, eles ficam lá bonitos, vistosos. Então, Senhor, cuida de mim. Então, esse ponto aí é muito importante para a gente. Continuando. Então, né, diante disso, o que é importante para Deus? Quais são as coisas que Ele sabe que nos ajudarão a viver uma vida de vitória? O que é importante, né? Busque o Senhor para que Ele te mostre quais devem ser as suas prioridades. Você tem que buscar, ele vai falar. Ele tem umas dicas lá, que eu vou falar mais adiante. Mas você deve buscar, porque o momento em que você está passando hoje, agora, talvez exija que você mude um pouco algumas coisas que são importantes. Você coloca assim: peraí, nesse momento é mais importante isso do que aquilo. É Deus que vai te instruir, sabe? É Deus que vai falar com você. Peça a Ele para te ajudar a organizar as suas necessidades. E então, todas as coisas que são importantes para Ele serão as mais importantes para você, sabe? Então, peça ajuda ao Senhor. Então, eu botei aqui como sugestão. Creio que seria melhor fazer uma lista de prioridades. Fazer uma lista. O que é importante? Às vezes que a gente vê por escrito, sabe, fica melhor do que aquilo que a gente bota só na cabeça, né? Deus prioriza a sua presença e comunhão com Ele. Ele prioriza, ele quer ter comunhão contigo, ele quer ter um relacionamento, ele quer ouvir você falar dos seus planos, ele quer ouvir falar das tristezas, das frustrações, mas ele também quer falar com você. Então, essa é uma prioridade de Deus.
A outra prioridade que Deus tem para nós, a família, que também prioriza a sua presença e um tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade, Gil? É aquele tempo em que eu estou entregue, eu estou inteira ali, eu não estou pela metade, né? Eu não estou pela metade. Eu estou priorizando minha família. Gil, e a igreja, nesse ponto aí, como é que fica? Eu tenho tarefas lá, eu tenho um cargo lá na igreja, a igreja vem depois da família. Então, é primeiro Deus, depois família, depois igreja. E trabalho, Gil? Depois. Então, faça, monte a sua listinha de prioridade debaixo de oração. Qual é o meu momento agora? O que é priorizar Deus nesse momento? O que eu tenho que deixar de fazer e passar a fazer nesse momento? Isso é priorizar, né? Aí eu botei. Logo, com relação a Deus, ele manda que você busque o reino dele em primeiro lugar. Descanse seus problemas nas mãos dele. Descanse nos cuidados dele. Ele é um pai amoroso, né? E ele fala assim para gente: lance os seus cuidados sobre mim, eu vou cuidar bem de você. Lançar. Senhor, esse é o meu problema. Esse é o ponto aqui que eu tenho ficado um pouco preocupada. Deus fala assim: lança. Aí em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí eu botei aqui também o Salmo 127, que a Adalberto gosta muito, né, amor? Está aqui. Ele nos diz também, lê, amor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E inútil vos será levantar de madrugada e deitar bem tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados enquanto dormem. Então, eu recebo de Deus enquanto eu estou dormindo, é isso que está dizendo a palavra? Isso mesmo. Isso que está dizendo. Se eu buscar o Senhor Deus para edificar a minha casa, cuidar de mim, cuidar de tudo que é meu, ele vai me dar enquanto eu durmo. Enquanto eu durmo. Agora, se eu ficar cuidando de coisas, né? Cuidando de outras coisas, deitando tarde, dormindo tarde, preocupado, é em vão, em vão. Em vão levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão das dores, pois o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Para isso eu preciso o quê? Cumprir o que está lá no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, eu preciso confiar os cuidados da minha casa nas mãos do Senhor. Agora, a relação do versículo 1 com o versículo 2 é que é aquela casa que foi edificada na areia. Na areia e na rocha. Então, se você botar, né, na mão de Deus, com os princípios de Deus, ela é construída na rocha. Isso quer dizer que não vai ter problema? Não vai ter problema. Vai Você ter não problema. precisa vigiar que ele está Ele vigiando. está vigiando. Né? O problema vai A chegar porque tempestade você vem está no sobre a mundo. casa que está na areia e sobre a casa que está na Isso, rocha. você pode fechar a casa e ir dormir. Mas Porque a se que ela está está na rocha, né? Então, tenha um cuidado de Deus. Aí aqui, a lista de prioridades, como é que fica a nossa listinha? Deus em primeiro lugar, a minha vida espiritual, a minha comunhão com Ele. Esse é o primeiro lugar. E a gente já aprendeu que quando a gente coloca ele em primeiro lugar, ele cuida de outras coisas da nossa vida para a gente, porque a gente está confiando nele. Em segundo lugar, na nossa listinha, vai ficar a família. Esposo, filhos, né? Nessa ordem aí. Primeiro é o cônjuge, depois o filho. Ah, Senhor, mas eu não tenho, não sou casado, não tenho filhos. Como é que entra isso aí? Ah, outra família, ou para mim. Eu lembro que quando eu estava divorciada de Adalberto, a parte aí de prioridade nessa parte era minha, eu comigo mesmo. Mas aí Deus falava assim: a mulher solteira
cuida das coisas de Deus e a casada cuida do marido. Então, eu botei aí nessa ordem aí, depois quando o Adalberto chegou. Aí eu coloquei assim: nessa ordem, as coisas irão bem. De outra forma, você corre o risco de ganhar dinheiro, ganhar posição, fazer coisas e perder a sua família. Pense nisso e, com certeza, agindo passo a passo com sabedoria, Deus vai lhe abençoar. E por que que eu falo isso com certeza? Porque isso está escrito na palavra de Deus, e o nosso Deus, ele zela pela palavra dele para cumprir. Aí eu botei assim, que Deus mesmo fale profundamente ao seu coração e incentive-o a dar prioridade ao que de fato é prioritário. O que que eu quero dizer com isso? Porque vai ter que vir de Deus, não sou eu aqui que vou falar para você, mas Deus precisa falar com você o que é prioritário. Por que que veio esse assunto aqui hoje? Porque eu tenho falado a respeito desse assunto há um tempinho. Muitas coisas. A gente que tem um celular, o celular ele traz demandas o tempo todo, né? A situação do país, do jeito que a gente está, nessa incerteza, que causa até angústia, causa também conflito em nosso interior. E eu tenho falado assim: se eu tenho um foco, uma prioridade, então isso tem me feito até escolher qual o vídeo que eu vou assistir, qual o vídeo que eu não vou assistir. Vocês sabiam disso? Por ter prioridade, eu tenho escolhido com quem eu passo mais tempo e com quem eu não devo nem passar tempo. Vocês sabiam que isso modifica? Porque, às vezes, se a gente não tem a nossa listinha de prioridade, a gente acaba também gastando tempo com coisas em que esse tempo deveria ser melhor aproveitado com outras coisas. Então, eu preciso ter uma lista de prioridade. Isso não quer dizer que a gente não vai acertar 100%, né? Não vai errar nunca. Não, a gente vai, né? Porque o nosso emocional, ele tem uns balanços assim, né? Mas com a ajuda da minha listinha de prioridade, isso já vai ser mais difícil eu desviar, tirar o meu foco para focar em outras coisas que não são prioridades. Eu ontem estava conversando com uma amiga que é psicóloga, e eu falei assim, eu preciso conversar com ela, porque ela traz umas demandas sempre, né? E ela cuida de pessoas, tanto no emocional quanto no espiritual. E aí ontem eu tive a oportunidade, ela estava lá no quartel, e eu conversei com ela a respeito disso, sabe? Eu falei, você precisa cuidar das suas prioridades. Por que que você precisa cuidar? Além do necessário, que todos nós precisamos, mas você cuida de pessoas. Então, quando a gente vai cuidar de pessoas, que é o meu caso também, a gente precisa estar com o nosso emocional mais firmado, mais sedimentado. Eu não posso cuidar de pessoas quando eu estou toda eu uso o nome destrambelhada, não sei se vocês sabem, conhecem esse termo, mas assim, sem rumo, sabe? Eu não posso sem rumo, e aí eu sou solicitada com uma demanda de alguma pessoa, e eu estou lá toda sem rumo, sabe? Então, a questão de prioridade, no meu caso, é essencial, é essencial. E no caso dessa minha amiga, ela dá cursos, sabe? Cursos lá para pessoas, cuida de pessoas. Eu faço, você precisa estar o tempo máximo equilibrado emocionalmente. Senão, a casa cai, né?
E aí eu trago para você que está aqui participando desse estudo, ou vai ver mais tarde, como é que está a sua lista de prioridade. Se você não tem, você precisa fazer. Porque se a gente não tem, é como se a gente fosse lá no supermercado e ficasse à mercê do povo lá que faz, que monta lá as gôndolas, as prateleiras lá, e eu vou pegar tudo, e às vezes o que é importante que tenho, que eu preciso na minha casa, eu nem vou trazer, porque eu vou esquecer, em meio a tantas demandas. Ou você tem um compromisso, larga tudo para um convite, uma festa, um aniversário, um piquenique, um banho de praia. Ah, não, depois eu faço isso. É, Que mas, você não mas priorizou. Mas deixa Aí eu eu, falar que o banho de praia, o piquenique também é muito importante para manter a saúde da família, né? É bom ter esses mas diga momentos assim, é um assim, convite né? que chega, Eu não é sei, isso eu entendi, eu estou aí. brincando com você. Mas assim, é porque eu cuido muito de família, né? E às vezes a família está faltando ter esses momentos assim, né? De lazer um com o outro, e isso é importante, isso está dentro lá do pontozinho 2, né? De família. Então, vamos preparar a nossa listinha de prioridade? Precisamos, queridos, sabe por quê? Tem muitas demandas. A gente acorda, tem lá um planejamento para aquele dia e vai, na metade da manhã já tem outras coisas entrando no meio, tentando nos tirar do foco. E aí, Adalberto trouxe bem ali, com sabedoria, a história de Neemias, que estava construindo os muros da cidade, né? E Sambalá chegou tentando desviar e falou: não, eu estou numa grande obra, não vou parar, né? Então a gente também às vezes vai precisar falar como Neemias falou, sabe? Não, querida, agora eu não posso, que eu tenho algo que eu preciso cuidar. Quem sabe em um outro momento, mas agora não, agora eu tenho algo para fazer que é muito importante, não posso parar, sabe? A gente precisa ter a nossa listinha. Eu tenho a minha listinha, tá tão cravada aqui no meu coração, a gente formou junto, né, amor? A listinha nossa, nosso tema, nossa prioridade aqui, não abrimos mão. Ah, Gil, você nunca abriu mão? Já abri sim. Já abri sim por conta de urgências, né? E as urgências, as intempéries, às vezes acontecem na nossa vida sim. Mas depois que acabou a intempérie ali, eu volto de novo rapidinho para a minha listinha de prioridade. Eu não fico lá, sabe, à mercê dos acontecimentos do dia. Às vezes a gente precisa deixar um pouquinho a nossa listinha para cuidar de uma outra coisa. Só que eu não posso ficar lá cuidando o tempo todo das urgências. Eu preciso voltar rapidamente para a minha listinha de prioridade. Isso vai me manter em paz, isso vai me manter focado, e isso vai me manter sempre em busca daquele alvo, e estatisticamente vai ser mais fácil eu conquistar o alvo do que se eu ficar rodeando aí, sabe, sem um alvo, né? Me fez lembrar do pastor que recebeu um telefonema de uma autoridade importante Mais alto um pouquinho. e não atendeu e depois explicou que estava num relacionamento, O que era importante para ele era mais, né? Ele a estava pessoa com quem conversando. ele estava era mais importante. É, Quer dizer, um compromisso mais importante do que essa urgência de alguém muito importante. essa história diz que o presidente dos Estados Unidos ligou para o Billy Graham. Com ele mesmo, né? E o Billy Graham foi e mandou responder: não, não posso atender, não, que eu estou conversando agora com alguém mais importante. Mas quem é mais importante do que o presidente dos Estados Unidos? Ele falou assim: o Senhor Deus. E essa é a minha prioridade, né? Qual é a sua prioridade? Sabe? A gente precisa estar pensando isso e fazendo a nossa listinha. Sabe Não por deixando as quê? urgências de É, lado, mas mas ver o se foco. o Eu tenho foco. foco, eu tenho um alvo, eu tenho um projeto e eu vou manter esse projeto.
Nosso alvo aqui de oração, a nossa parentela, nosso Brasil e Jerusalém. Eu tenho pedido assim mais de perto aí nesse tempo para estarmos orando por nossa nação, as palavras de revelação que Deus tem derramado perante seus servos na terra, tem sido de uma batalha tremenda sendo travada no céu do nosso país. Então, tem guerreiro de oração aí, esse é o momento de se levantar e orar por nossa nação. Qual a oração, Gil, que eu faço? A oração é que se cumpra o propósito de Deus na nossa nação. Não seja a nossa vontade. Que nada venha atrapalhar o propósito de Deus para esse tempo. E abençoa o presidente, né? Eu acho que mais do que isso. Eu tenho colocado assim, junto dessas orações, eu tenho falado assim, Senhor, cuida dos soldados, né? Nesse tempo, da família do soldado, que a gente ouve rumores de guerra, né? A gente sabe que tem tido algumas excursões desses soldados nos morros, né? Nas comunidades, né? Então, que o Senhor cuide da vida deles, cuide da família, né? Porque atrás de um soldado tem uma família, né? E ele está cumprindo a missão. Então, vamos orar. O que Deus colocar no seu coração, aí você vai orando, sabe? Sempre que lembrar do país, ore, ore, ore. Nunca vai ser demais, não. Esse é um momento necessário. Amém, Senhor Deus. Nós estamos colocando diante de Ti a nossa nação, Pai. E o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor tem falado, e nós queremos concordar com o teu propósito para a nossa nação. Ah, Senhor, venha com teu poder, Senhor. Derrama, Senhor Deus, da tua justiça sobre a nossa nação. Há muito tempo temos pedido para o Senhor que as máscaras sejam retiradas, que as mentiras, as coisas encobertas venham à luz. Senhor, e creio que o Senhor tem atendido a nossa oração, porque a cada momento vem uma mentira sendo revelada. Mas, Senhor, que tudo aconteça, Senhor, aquilo que está no teu coração preparado, que o Senhor tem falado através dos seus servos, Senhor, que se cumpram, que a nossa nação, Senhor Deus, seja ajudada por ti nesse momento, Senhor. Que a tua justiça, Senhor, eu só tenho falado muito sobre justiça nesse tempo, que a sua justiça se cumpra, Senhor Deus, no Brasil. Pai, colocamos o presidente Jair Messias Bolsonaro diante de ti, que tu dê sabedoria, Senhor. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Sobre ele, Senhor Deus, está o peso de uma nação. Que ele saiba disso, Senhor Deus. Que a decisão tomada seja amparada, Senhor Deus, pela tua voz ao espírito dele, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ser com ele nesse tempo, ser com os dele, ser com aqueles que estão junto dele, Senhor Deus. Os assessores, os mais chegados, a quem ele tem buscado conselho, Senhor, nesse momento. Afasta, Senhor Deus, os que usam de máscara, de amigo, né? Mas não são, no coração estão longe. Afasta dele nesse momento, Senhor. Cerque-o com teu cuidado, com teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa parentela diante de ti. Senhor, muitos nós nem temos noção do que tem acontecido, nós não sabemos como está a vida deles, de cada um, mas, Senhor, nós queremos colocar cada um diante de Ti, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa resgatar, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer o refrigério, curar, Senhor Deus, restaurar a vida, Pai. Nós pedimos a tua bênção sobre cada um da nossa parentela. Cuida dos da nossa casa também, Senhor, que são os parentes mais de perto. Guarda, Senhor Deus,
Supra as necessidades, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos também a tua bênção, Senhor, que chegue a Israel, a Jerusalém, Senhor. Cerca aquela cidade com teu cuidado, com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Não permita, Senhor Deus, que os inimigos prevaleçam sobre aquela cidade, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou interromper aqui.